A sua empresa nasceu do além? Ah, minha amiga, esse trem que você tem na mão aí que te enche de dor de cabeça e de cabelo branco, não nasceu do além não, ou nasceu? Eu tenho certeza que não nasceu. E o mais importante é que com certeza você acha que essa informação não vale nada. Eu vou te dizer que ela é extremamente importante, faz parte do DNA da sua empresa e ela também vai ajudar a construir o seu sucesso. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar mais sobre isso. Garota, esse aqui é o Empreenda-se Mulher, o canal que vai te fazer dona do seu próprio nariz, e nesse vídeo eu vou falar para você sobre a história da marca, como ela é importante no DNA, na construção e da essência, né, no trazer a clareza, a essência da sua empresa. Assim como no vídeo da fofoca, como é importante a gente saber a história, né, da motivação dos donos da empresa, por que nasceu essa empresa a partir do dono, também é muito importante você entender a história da própria empresa. Vou deixar até marcado aqui no card o vídeo que fala sobre isso, né? Sobre a história dos donos, porque se você ainda não fez, essa aqui é uma sequência para a gente construir a identidade organizacional. Então, se você ainda não fez esse passo, é muito importante que você faça. Tá marcadinho aqui no card, é só você clicar e assistir o vídeo e fazer a tarefinha, tá? E aí, assim como a sua história pessoal, a história da sua empresa também precisa ser espalhada para os 4 cantos do mundo. É isso que vai trazer conexão da sua empresa com o seu público, assim como eu disse no outro vídeo. Confia, cola comigo que é sucesso. Vamos lá então? Primeiro, assim como você fez quando foi construir a sua história, você também precisa construir uma narrativa da história da sua empresa. E da mesma forma, né, como a gente desenhou lá a narrativa da sua pessoa, da história, a partir de quem você é, né, por que você construiu aquela empresa, você também precisa olhar para os mesmos aspectos dentro da história da marca. E o que difere, né? Vou explicar pra você direitinho. Primeiramente, personagem. O personagem, nesse caso, você sabe aquela tal daquela persona que a gente escuta falar pra todo lado por aí? Esse é o personagem da sua marca. A persona, então, pode ser você, porque muitas vezes a marca começa, né? Principalmente quem empreende em carreira solo, a marca geralmente começa de uma dor muito pessoal nossa. Então a persona, às vezes, somos nós mesmos. E aí a gente quer botar cabelo em ovo, né? Descobrir a roda, mas não tem nada disso não, gente. A persona é aquela pessoa ideal que você poderia atender, né? Você precisa ter clareza para quem você está comunicando, para que você saiba o que falar, né? Como se você tivesse uma amiga e sentasse para conversar com ela. Você não vai falar para ela receita de bolinhos, de chocolates, você sabe que ela é uma pessoa que não come chocolate, né? Então a gente precisa ter essa clareza da persona para saber como falar com essa persona. Então, dentro da história da sua marca, a primeira coisa é esse personagem. Então você pode dar nome sim, é até muito legal que você dê, para que você tenha um personagem para quem contar a sua história, né? De quem contar a sua história, porque na verdade esse personagem, ele é o personagem principal da história da sua empresa. Então vai girar em torno dele, assim como nós fizemos com a história dos donos, a história vai girar em torno desse personagem da empresa. Então a sua persona, nesse caso, é o herói. A sua persona é ela que vai ter todo aquele desfecho, né, da história, tudo ao redor da sua persona. 2. Vilão. Uma boa história precisa ter um vilão. Como assim? Eu tenho que arrumar alguém para lutar contra, alguma coisa assim? Mais ou menos. Primeiro, que geralmente a gente inicia um negócio porque a gente encontra um buraco no mercado, uma dor no mercado, um erro no mercado, que a gente quer de alguma forma contribuir para que aquilo seja corrigido. Então, quem é o vilão do seu mercado? Muitas vezes não é uma pessoa o vilão, às vezes é uma causa ambiental, às vezes é uma causa social, às vezes é eu queria fazer uma festa de aniversário, só que eu gerava muito lixo com aquilo ali. Então qual é o vilão? O vilão é um antigo formato das festas de aniversário que geravam muito lixo. Aí que você tem que identificar quem é o vilão, mas precisa ter um vilão e esse vilão precisa ser conhecido. Em toda boa história, existe um vilão contra quem o mocinho luta, certo? E a gente sempre tá ali torcendo para aquele vilão se dar mal, né? Em alguns casos, La Casa de Papel, a gente torce a favor dos vilões. Ou não, não sei. Enfim, na maioria das vezes a gente torce para o vilão se dar mal. Então a gente precisa ter um vilão muito declarado na nossa história, que é contra ele que nós vamos nos posicionar. 3. O que motivou essa empresa a começar, a fazer o que ela faz? Né? E aí você pode dizer, mas isso será que não é a mesma coisa lá do que me motivou a fazer a empresa? Não. Muitas vezes o que te motivou a fazer a sua empresa foram motivos muito pessoais, motivos relacionados à sua família, motivos relacionados a uma liberdade que você quer ter, uma autonomia. E a sua empresa em si, a atividade que ela faz, tem relação a ela mesma. Então, de repente, se eu produzo sapatos, o que motivou essa empresa a vir a produzir sapatos?
né? Ela encontrou uma dor no mercado, que os sapatos que eram produzidos, eles tinham uma grade que não acompanhava, pés mais magros, pés mais gordinhos, enfim, qual foi a dor, né? Então a motivação da empresa é uma motivação dela, é como se fosse pessoal da empresa, né? Então você precisa encontrar essa motivação própria da empresa para entender esse ponto específico da nossa construção da história. 4. Qual foi o fundo do poço da sua empresa, né? Assim como também na história da construção dos sócios, dos donos, a gente precisa entender qual é o fundo do poço dessa empresa. O que que faz com que você vire essa chave, com que você entenda ali o seu propósito, né? O que você precisa fazer, o que você tem ali de diferencial dentro disso aí que traz à tona essa reviravolta na sua história, que traz à tona todo esse glamour, né? O momento de clímax da nossa história, do nosso filme que nós estamos contando. 5º, antes, não posso prosseguir sem antes você curtir esse vídeo aqui, por favor, tá? Curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, envia pra mulherada que empreende. Gente, tanta gente empreende em carreira solo, que passa um sufoco danado, sem saber que muitas vezes o sucesso dela vai estar nessa construção aqui, que talvez as pessoas menosprezem, que elas digam que não é preciso, né? Ai, muita gente não tem, só que acredite, as empresas grandes começam exatamente dessa forma. A gente precisa saber aonde a gente está trilhando para a gente poder fazer um bom caminho. O DNA da empresa é exatamente isso, ele vai te dar esse guia para você saber o que você está trilhando. E eu estou te ensinando aqui, nessa sequência, nessa série de identidade organizacional, a construir o DNA da sua empresa. Então envia esse vídeo para todas as mulheres que você conhece que empreendem em carreira solo, que você sabe que de alguma forma precisam dar uma estruturada melhor nas suas empresas para conseguir construir o sucesso. Não seja egoísta, viu? A prosperidade começa exatamente aí, curtindo esse vídeo aqui e compartilhando ele com outras pessoas. Agora sim, já curtiu? Beleza, então seguimos então para o nosso 5º passo. Tem outros personagens que fizeram esse caminho junto com você? Se tiver, identifique também esses personagens, porque isso é extremamente importante, né? Às vezes é alguém que te ensinou alguma coisa importante, às vezes é alguma lição, né, que você teve de vida mesmo, que é relacionada à história da sua empresa. Às vezes é um cliente que te falou alguma coisa, que te deu aquela luz para você poder fazer uma solução, né, alguma coisa, enfim. Relacione essas pessoas que possam, de alguma forma, estar vinculadas à história da sua empresa. E o 6º e último passo, muito importante, onde aconteceu tudo isso? Em quais lugares, em quais ambientes, em qual situação, em qual época também, né? Por que não? Tudo isso precisa ser esclarecido. Então, localize a sua história. Dê um local para ela, né? Traga ela para dentro de uma realidade que as pessoas consigam compreender aquilo, né? Quanto mais rico em detalhes for a história, mais as pessoas se colocam dentro dela e mais as pessoas se conectam. É assim que funciona, não é? Você pode ver por você. Com certeza você se conecta com alguma série, com algum livro, com alguma novela. E sim, é por causa da riqueza dos detalhes, né? Quanto mais detalhes envolventes tem, quanto mais viradas, né? Quanto mais emoção, quanto mais coisa ela provoca em nós, mais nós nos conectamos. A mesma coisa com a história da sua empresa. Ah, e eu ainda vou dar um bônus. 7. Junte tudo isso, use toda a sua criatividade, tudo que tem dentro de você aí, feminino, emoção, delícia. Escreva essa história de uma forma muito comovente, muito emocionante, para que você possa comunicá-la aos outros. E aí você vai depois se colocar no próprio papel da persona. Você vai ouvir essa história, né? Faça também o exercício de gravar, de filmar você mesma contando a história. Assista depois, se coloque no lugar dessa persona, veja como está sendo construído esse caminho. Se o seu público, quando se conectar com você, se ele consegue se identificar vivendo essa história, assim como você viveu, né? Assim como a sua persona pode viver, se uma pessoa comum pode olhar para a sua história e se identificar e falar, olha, eu gostaria de passar por isso, né? Eu tenho essa dor e eu gostaria de sobreviver a essa dor. Eu gostaria de transformar de alguma forma o meu caminho através do que ela faz. É aí que rola a identificação. Pegou o fio da meada? E ainda tem muito mais. Essa série aqui ela é composta de vários capítulos, então curte o sininho, curte esse canal, ativa o sininho das notificações e não perde nenhum vídeo, porque a gente está começando do pequeno, porque depois que o negócio tá grande, complica muito mais o problema, tá? Então já segue, curte, ativa os sininhos aí das notificações, fica por dentro de tudo, assiste os vídeos que estão aqui no card e acompanha os próximos vídeos também. E não esquece de enviar para alguma amiga, tá, gente? Se esse conteúdo foi útil para você, compartilha para todo mundo. Um beijo grande e até o próximo.